Meu nome é Jéssica Rios e eu vou apresentar hoje, como um seminário da disciplina Paleontologia Aplicada, do Programa de Pós-Graduação de Geociências da URGS, um seminário sobre magnetofósseis. Esse é o tema que eu escolhi porque ele está incluído, no meu projeto de doutorado. E aí eu pensei que seria interessante trazer um pouquinho sobre esse tema, que não necessariamente foi explorado na aula, porque é também um tema muito específico e é relativamente recente, Para fazer esse trabalho, eu usei duas fontes principais. Um artigo que foi publicado em 2012, ambos foram publicados em 2012, mas em revistas diferentes por autores diferentes. Para falar sobre as bactérias magnetotáticas que dão origem aos magnetofósseis, eu usei o artigo que foi publicado na Microbiological Research, que se chama Bactérias magnetotáticas, magnetossomos e suas aplicações. Para falar sobre os magnetofósseis, eu trouxe um estudo de caso de uma associação entre os magnetofósseis gigantes e os eventos hipertermais, que foi publicada também em 2012 na Earth and Planetary Science Letters. Um breve histórico, sobre o desenvolvimento do conhecimento sobre as bactérias magnetotáticas. Lowenthal, em 1962, identificou a biomineralização de magnetita em dentes de molusco da classe Polyplacophora. Depois disso, em 1979, foi observada a contribuição das bactérias magnetotáticas para o paleomagnetismo nos sedimentos marinhos. Em 1984, o primeiro magnetofóssil foi encontrado através da técnica de extração magnética e o microscópio eletrônico de transmissão. Em 1985, foi descoberto que os magnetofósseis também podem ser compostos por greigita. E Peterson e colaboradores, em 1986, observou que os magnetossomos podem ser preservados em lama de mar profundo. Hesse, em 1994, e Yamazaki e Kawahata, em 1998, observaram variações sistemáticas na forma dos magnetossomos, correlacionadas também com as flutuações climáticas pleistocênicas, que é o tema do segundo artigo que eu vou trazer, mas não é necessariamente desses autores. Por último, não assim por último, porque muitos estudos foram feitos depois disso, mas a grande descoberta feita sobre os magnetofósseis da década de 90 foi feita por McKay, que descobriu magnetofósseis como biomarcadores do meteorito marciano. Também existem estudos recentes que estão fazendo uma associação entre os mecanismos, os biomecanismos utilizados pelas bactérias magnetotáticas como inspiração para criar nanorobôs para a cura do câncer, como alternativa à cura do câncer, Bom, falando um pouco sobre as bactérias magnetotáticas, Elas apresentam um grupo gram-negativo de procariontes que se alinham passivamente e nadam ativamente ao longo do campo geomagnético e também em outros campos. Habilidade esta que se baseia em estruturas intracelulares específicas, que são os magnetossomos, que, na maior parte das bactérias magnetotáticas, têm tamanho nanométrico, sendo cristais cobertos por uma membrana dos minerais magnetita ou greigita. Em vida, essas bactérias são comumente distribuídas na coluna d'água ou nos sedimentos com uma estratificação química vertical. Elas podem se propelir na coluna d'água, rotacionando seu flagelo em forma de hélice, e eles geralmente nadam em direção ao norte magnético, no hemisfério norte, em direção ao sul magnético, quando estão no hemisfério sul, e nas duas direções, quando estão na linha do Equador, nas proximidades da linha do Equador. Aqui na figura 1 a gente tem as diferentes morfologias que já foram identificadas, as principais, das bactérias magnetotáticas. Temos o Vibrios, na figura A, o Rhodes, na figura B e D, Cocoides, na figura C, na figura E tem a espirila, e o F tem a imagem de um organismo multicelular. Bom,
A gente já sabe que as bactérias magnetotáticas são usadas como indicadores ambientais, então as precipitações de diferentes biominerais vão indicar diferentes ambientes, por vezes, né? E condições físico-químicas desses ambientes. Essas bactérias são conhecidas por produzir dois tipos de minerais, óxidos de ferro e óxidos de sulfeto. As que produzem óxido de ferro só biomineralizam magnetita, e as que produzem sulfeto de ferro biomineralizam agregita. Predominantemente, as bactérias magnetotáticas habitam a zona de transição óxico-anóxica. As bactérias magnetotáticas são muito sensíveis às mudanças de temperatura e disponibilidade de nutrientes. Com isso, a abundância dos magnetofósseis é fortemente controlada pelo aporte de carbono orgânico e partículas de ferro no sedimento de fundo. Já nos sistemas de água doce, só foram encontrados até hoje bactérias magnetotáticas que biomineralizam magnetita. As bactérias magnetotáticas são compostas pelos magnetossomos, que são essas estruturas, né, que a gente enxerga separadinhas, que são geralmente alinhadas e elas são encontradas dentro das bactérias magnetotáticas. Os magnetossomos são os componentes-chave das bactérias magnetotáticas e são definidos como uma estrutura intracelular representada por um cristal inorgânico composto por ferro, delimitado por uma membrana magnética. E tanto a morfologia quanto a composição, tamanho e arranjo dos cristais minerais magnéticos estão sujeitos química, bioquímica e também sujeitos ao controle genético específico das espécies. Na maioria dos casos, os magnetossomos são arranjados em uma, duas ou múltiplos filamentos e usualmente são fixados na célula paralelos uns aos outros. Hipoteticamente, entende-se que a formação dos magnetossomos como um processo complexo que envolve diversos passos, incluindo a formação da vesícula do magnetossomo, captação extracelular de ferro pela célula, transporte do ferro para dentro da vesícula do magnetossomo e mineralização de greigita e ou magnetita controlada biologicamente dentro da vesícula do magnetossomo. Mas ainda não é completamente entendido em detalhe todos os processos e passos de formação dos mecanismos envolvidos. Aqui a gente tem na figura um esquema, né, um modelo de formação dos magnetossomos para a espécie Magnetospirillum, encontrado no primeiro artigo que eu referenciei. Né. Falando um pouco sobre as condições fisiológicas de formação dos magnetossomos, as condições ambientais, né, em que eles se encontram para desenvolver toda a biomineralização da sua composição. Além do controle genético e biológico, também vem sendo demonstrado que a formação dos magnetossomos ela é muito sensível às mudanças nas condições químicas e físicas. Né? A concentração de oxigênio, que é um dos fatores ambientais mais importantes, né, não só influencia a biomineralização do magnetossomo, como também afeta o crescimento deles, já que é sabido que o oxigênio molecular é necessário para a formação da magnetita em algumas bactérias magnetotáticas. Alguns experimentos mostram também que a formação da magnetita em bactérias magnetotáticas é inibido por níveis muito altos de oxigênio, ocorrendo apenas sob condições microaeróbicas ou anaeróbicas. Fontes de nitrogênio têm sido entendido como um fator adicional para o crescimento das bactérias magnetotáticas, né? E da biomineralização dos magnetossomos de magnetita. Tanto amônia quanto nitrato servem como fonte de crescimento de algumas espécies e a presença de nitrato é responsável pelo aumento da formação de magnetita. Alguns estudos mostram que a produção de magnetita é mais lenta, levando em torno de 5 horas, comparado com o meio mais rico em carbono, que na presença dele pode acontecer em até 30 minutos. Falando um pouco sobre os magnetofósseis, né? Eles são minerais magnéticos biogênicos fossilizados provenientes da biomineralização da magnetita e da greigita a partir de bactérias magnetotáticas que fornecem importantes registros de antigos sistemas microbiais, além de mudanças climáticas e comportamentos do campo geomagnético ao longo do tempo. Por possuir uma alta abundância e a capacidade de acumular e precipitar ferro e ou minerais sulfúricos, as bactérias magnetotáticas têm grande impacto no ciclo biogeoquímico do ferro e do enxofre nos sedimentos. Né?
Os magnetossomos fossilizados produzidos por essas bactérias são úteis indicadores paleoambientais e também são preservados no registro sedimentar dos ambientes aquáticos, né? Magnetofósseis de magnetita foram encontrados em idades de até 700 milhões de anos. E magnetofósseis podem fornecer informações sobre a origem do campo geomagnético da Terra e as propriedades das camadas profundas da Terra também, podendo se distinguir de partículas abiogênicas e partículas extracelulares de bactérias, com base em seu formato estreito, tendo uma morfologia distinta, contornos dos cristais indefinidos, pureza química e cristalografia perfeita. Bom, aqui eu falo sobre o artigo, né, no caso, o estudo de caso, sobre a relação entre magnetofósseis gigantes e o encontro desses magnetofósseis gigantes em relação a eventos hipertermais, né, que já foi observado no trabalho anterior, em que o autor se baseia e ele reafirma e amplia, né, os locais de coleta desses magnetofósseis. Recentes descobertas de um cristal biogênico de magnetita produzido por, né, que são organismos eucariotas durante o máximo termal do Paleoceno e Eoceno, que representa o evento cenozoico de aquecimento global mais extremo, demonstra o impacto do aquecimento global nos ecossistemas. Isso também levanta algumas questões sobre se a mineralização desses magnetofósseis gigantes está ligada aos eventos hipertermais extremos do aquecimento global, né? Esse artigo traz e responde esses questionamentos, né, através da análise por microscópio eletrônico de transmissão dos magnetofósseis extraídos de perfuração em mar profundo de diferentes idades, particularmente as idades que coincidem com eventos hipertermais, né? O artigo também faz um modelamento micromagnético para entender a função biológica potencial desses cristais gigantes de magnetita. Quais foram os principais resultados, né, que o artigo traz? Todas as partes magnéticas estudadas contêm em abundância magnetofósseis convencionais, no caso os que não são gigantes, né? Incluindo os formatos de prisma hexagonal, alguns em cubo e outros no que eles chamam de bullet shape, né, que é o formato de bala ou de projétil. Os métodos utilizados indicam que a composição dos magnetofósseis é do mineral magnetita, em todos, observado por vezes em formato de correntes ou cadeias. A gente pode ver aqui na imagem que eles foram encontrados não separados, né, no pós-vida, e sim ainda juntos, demonstrando o formato em cadeia das bactérias viventes, né, de quando eles estão em vida. A análise magnética da rocha confirmou a preservação dos magnetofósseis convencionais, os não gigantes, né, através dos períodos de máximo termal também, e através do Eoceno em uma das amostras. Além desses, várias partículas gigantes de magnetofósseis foram encontradas, composto por magnetita também, consistentes com as evidências de origem biológica, ou seja, foi confirmado através dos experimentos que a origem dessa magnetita encontrada nas rochas é biogênica, ou seja, produzida por essas bactérias, né? As formas dos magnetofósseis gigantes incluem prismas alongados, já encontrados antes nos trabalhos anteriores, né, inclusive o trabalho de referência do desenvolvimento desse, e o novo formato encontrado, né, que foi o bullet shape, que é o formato de projétil, que a gente encontra aqui na figura B, ele isolado. Aqui é o gráfico que mostra a evidência, né, de que realmente a composição é de ferro e que representa também a magnetita, né? Tanto nos magnetofósseis convencionais, como nos magnetofósseis em formato de agulha e nos magnetofósseis gigantes, em formato de projétil. Outras principais discussões, né, que os autores trazem no artigo. De acordo com o trabalho anterior de Schumann, que ele fez uma coleta em só um dos pontos, né, que foram coletados aqui, nesse trabalho, os autores concordam com a hipótese do gigantismo da magnetita biogênica encontrada sendo produzida por mudanças dramáticas no clima e padrões de sedimentação causadas pelo aquecimento global.
É discutido principalmente que em paleolatitudes tropicais da planície costeira da Atlântica, né, o desenvolvimento de uma espessa zona subóxica com grande biodisponibilidade de ferro tem a relação com a diversificação dos eucariontes produtores de magnetita. Nesse cenário pelágico, aparentemente a fertilização de ferro, associada com o crescimento de fluxos de partículas eólicas, resultaram em um crescimento da produtividade das águas superficiais e a exportação do carbono orgânico para o assoalho oceânico, o que fornece tanto nutrientes para os metabolismos microbiais, quanto aumentam também as condições geogenéticas, né, subóxicas que liberam ferro sob condições moderadamente ferro-redutoras, pode-se dizer assim, para acarretar, consequentemente, a biomineralização dessa magnetita ou gregita, nesse caso, só a magnetita, né, porque foi o biomineral encontrado. Magnetitas gigantes não ocorrem somente durante o evento hipertermal. Foi observado isso, mas também antes e depois. A abundância de magnetofósseis coincidiu com precisamente as variações no aporte de ferro por vias eólicas, sugerindo que a magnetita biogênica foi formada no ou próximo à interface sedimento-água, né? Então, assim, os autores concluíram basicamente que não somente as mudanças climáticas, mas também as mudanças físico-químicas daquele ambiente, que por sua vez podem ter associação com as mudanças climáticas, né, influenciam bastante no tamanho, no gigantismo ou regularidade do tamanho desses magnetofósseis. Pode concluir, né? Apesar do estudo dos magnetofósseis serem relativamente recentes no que diz respeito a todas as possibilidades geográficas e geológicas de estudo, já é possível entender que as bactérias magnetotáticas têm o potencial de oferecer uma perspectiva paleoambiental, geomagnética e paleoclimática enriquecedora para a ciência. Para além disso, as evidências de presença dos magnetofósseis em meteoritos marcianos, bem como o uso dos mecanismos dessas bactérias magnetotáticas como inspiração em áreas como a oncologia, por exemplo, mostra o potencial crescente da contribuição científica do estudo das bactérias magnéticas, tanto no que diz respeito ao entendimento do passado, como na criação de novos métodos científicos para o futuro da ciência e da humanidade. Essas foram as referências que eu usei para a elaboração do meu trabalho, e obrigada.